um interlocutor. Boa noite. Queria saber se os países devem ou não se planejar para a possibilidade da criação da AGI em menos... O que é AGI, hein? Ah, a AGI é um negócio lá, né? É a singularidade, né? Que é a previsão dos 3 empresas de IA e vários pesquisadores independentes. Além disso, qual o General Artificial Intelligence. É isso? Qual o peso dessa corrida da IA para a atenção de Taiwan? Como que está a inteligência artificial? Os países devem não planejar para a possibilidade da criação em menos de 10 anos. Eu acho que menos de 10 anos não cria, não. Cara, já te falei, cara. Menos de 10 não, mas eu acho que em 10 pode ser possível, sabe? Não sei, assim, eu acho que é um baita de um chute. Eu gosto de um raciocínio que me faz bastante sentido, que é não estão dormindo, comendo, treinando, lendo. Ela só está fazendo uma coisa, a inteligência artificial. Crescendo, aprendendo só e se desenvolvendo. Né? É isso aí. Então, o tempo dela é diferente do nosso. Então, eu acho que 10 anos é muito tempo. E 10 anos para nós é um tempo ok, não é tanto, mas para a inteligência artificial, 10 anos é muito tempo. E eu acho que pode correr o risco. E qual que é o papel dela? Ele falou ali na atenção de Taiwan, mas na geopolítica como um todo, como que está isso aí? Na geopolítica, eu acho, assim, talvez seja uma ameaça maior do que uma guerra, uma terceira guerra mundial. Sério mesmo? Ou uma guerra entre Estados Unidos e China. De repente, o nosso inimigo, e ninguém está olhando, e ninguém está vendo isso, mas, de repente, o problema e a guerra vai ser causada pela inteligência artificial. E eu não estou falando só daqueles cenários de Skynet, né? Ela dominar o robô e ter robôs como um exército. Eu vou muito mais numa linha do Harari, de tipo... O que significa a inteligência artificial dominar a linguagem humana? Que dominar a linguagem é hackear a mente humana. As religiões são frutos de linguagem. São histórias, são mitos, são narrativas. Ideologias políticas são linguagem. São mitos, histórias, narrativas. O dinheiro é fruto de uma história. A invenção do dinheiro é uma história. Então, todas as coisas que nós conhecemos são histórias. Se você é uma inteligência muito superior que domina o uso da linguagem, você é capaz de contar e construir histórias muito fascinantes e muito mirabolantes. Você diz assim, dominaria as ideologias, as narrativas. Você dominaria a capacidade de construir ideias poderosas que convenceriam os seres humanos. Entendi. E eu criaria nuances... porque eu sei o que você gosta, então eu vou criar uma narrativa de uma história, de uma religião, com elementos astronômicos. E vai criar uma para mim que tem elementos geopolíticos. E assim por diante, entendeu? E aí você vai juntar tudo isso e você vai conseguir dominar a cabeça da humanidade. Pensa, se do ponto de vista científico, a gente chegou num ponto de hoje, surgiu um movimento que acredita que a Terra é plana. Isso é fruto do quê? Isso é ideologia, né? Isso é tipo... não é você negar só a ciência, é você comprar uma história. E imagina se a gente tiver histórias que forem contadas pela inteligência artificial. Imagina o surgimento de uma religião inventada por uma inteligência artificial. Ela não vai precisar matar os seres humanos. Essa religião... essa doutrina vai fazer os seres humanos se matarem entre eles. De muitas maneiras, a gente pode dizer que a história da humanidade é uma história de guerras por razões religiosas. Exatamente. O Huntington, que escreveu Choque de Civilizações, diz que a última guerra e a próxima guerra da humanidade vai ser a guerra entre civilizações. E ele diz que o que distingue uma civilização da outra são as questões religiosas. O encontro entre civilizações, que é um encontro de valores, uma acredita numa coisa e outra na outra, vai fazer a gente entrar em guerra. O que é altamente normal. Não, é só pegar lá aquela região lá de Jerusalém, há quantos mil anos os caras estão em guerra, né? Todas as grandes choques você pode encontrar esse elemento de valores ali. E religioso. Então, dá para dizer que
a inteligência artificial tem a capacidade de disseminar histórias e narrativas e mitos que coloquem a humanidade em conflito entre ela mesma, né? conflito entre ela mesma. Caramba. E já tem, igual tem a astropolítica, né? Que é a geopolítica Isso. aplicada ao espaço. Tem uma geopolítica não aplicada para tá entender a inteligência artificial. Começar a pesquisar sobre isso. Tipo, é que não vai ser gel, né? Mas não orgânica ou sintética. Vai ter que ser alguma coisa assim. Sintegráfica. Vou pensar num nome para isso. Porque vai ser um negócio, ainda mais em situações, em conflitos geopolíticos. Tá? Imagina o poder que tem uma coisa dessa, né? É assim. Vai ser um conflito entre inteligências artificiais. Quem ligar primeiro, o outro vai ter que ligar. Porque senão você não tem como vencer. Exatamente. E eu tenho falado sobre isso. Tem um estudo aí interessante que saiu de um relatório de um grupo de pesquisa que deu recomendações nas áreas de segurança nacional e de defesa para o governo americano. E uma das primeiras propostas ou sugestões, ou recomendações, é não permitir que a inteligência artificial tenha o controle do lançamento de bombas atômicas. Não entregue o poder de decisão para inteligências artificiais. Caramba. E que o mundo inteiro tem que fazer um acordo, um tratado para evitar que isso aconteça. Daqui a pouco, lá na ONU vai ter um tratado de IA, cara. Sobre inteligência. Já deve ter, né? Ou não? Tem proposta, mas assim, tipo, com esse específico, talvez é um tratado que tem que entrar no tratado de não proliferação, entendeu? Vamos proibir ali, né? Que se dê o controle de lançamento para a inteligência artificial. Caramba, é mesmo, né? Pensando nesse lado aí.